Olá pessoal, tudo bom? Aqui de volta, mais uma videoaula, né? Hoje eu vou dar um tempinho, aqueles esquemas que a gente já estava fazendo, estava ensinando básico em PHP. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de banco de dados, que na próxima aula a gente já começa a fazer um CRUD aí de um painelzinho de controle, ok? Bom, hoje eu estou num micro diferente aqui, não vai dar muita diferença para nós não. Eu tenho o PHP aqui, a outra versão, 5.6.16, aí a gente estava trabalhando com 7. Vou usar nada demais, tá? Até porque vai ser mais o MySQL que nós vamos trabalhar. Para o MySQL, pessoal, vocês têm algumas opções aí. Vocês podem estar indo direto no site do MySQL, baixando o MySQL por lá, instalando. Vai dar algo em torno de uns 400 MB, por aí mais ou menos, tá? MySQL Download. Recomendo, além dele, baixar o MySQL Workbench também, que é utilizado para estar administrando o banco de dados, tá? Uma ferramenta bastante usada. Então, ó, quem vier aqui pode estar baixando o MySQL Workbench, que é só fazer assim, ó. Já está aqui em Downloads, vem aqui na opção Windows, Enterprise são versões pagas. Tem o MySQL Installer e o MySQL Workbench. Eu vou aqui no Installer. Aqui pode estar escolhendo Windows, né? E essa versão aqui, ó, de 386 MB, ok? Depois vocês retornem, pessoal, ou vem direto aqui, ó, MySQL Workbench, e baixem isso também, tá? Olha lá, esse é menorzinho, quase 30 megas. Bom, outra opção, pessoal, é vocês baixarem o AMP ou o XAMPP, tá? Eu já tenho o XAMPP instalado nesse micro aqui, vou até aproveitar e mostrar como é que funciona. Vocês podem baixar ele aqui, ok? No meu caso aqui, olha só, se eu vier aqui no C2 pontos, eu tenho até o AMP, inclusive, já usei um tempo atrás. Se eu vier aqui, ó, XAMPP Control, normalmente ele cria um atalho para isso aqui. Ele tem esse painelzinho de controle, ó. Tá? Quando eu não instalei algumas coisas dele aqui, não quis um servidor de FTP, nem o Mercury, nem o Tomcat. Eu instalei só o Apache e o MySQL. Então, pessoal, olha só como é simples. Eu mostrei para vocês que vocês poderiam estar vindo aqui, digitando lá PHP, "-s" maiúsculo, o endereço e a porta. Em vez de fazer isso, com o XAMPP, é só vir aqui e fazer assim, ó, Start Apache, aguardar, olha lá, Apache funcionando. Se eu vier no navegador e digitar só localhost, pessoal, opa, localhost, olha lá, ele traz a página do XAMPP, indicando que está funcionando já o Apache nessa máquina, o servidorzinho, para testarmos o PHP. No caso, a porta 80, que é a padrão, eu não preciso digitar aqui 2.80, tá? Opa, 2.80. Olha lá, tanto faz. 2.80, sem digitar também ele roda. A única diferença, pessoal, é que ele aponta para uma pasta dentro do XAMPP. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui em local C2 pontos, XAMPP, htdocs. Então, todos os projetos que tiver aqui dentro é o que ele vai executar. Por exemplo, se eu criar uma pastinha aqui, chamar de multimídia, vou entrar nela. Se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, vou executar com o Notepad++, não tem instalado, então o Atom. Vamos lá. Se eu vier aqui e fizer um arquivo básico, só um. Faz tempo que eu não abro o Atom nesse. Na verdade, faz tempo que eu não ligo esse micro. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu fechar esse projetinho aqui. Se eu vier aqui, ó,
fazer um básico em PHP. Olha só o detalhe, pessoal, ó. Como eu estou usando o champ, então é melhor eu ir lá dentro em vez de criar. Até dá para escolher outra pasta, mas eu tenho que criar virtual host e tudo mais, ou configurar o htdocs dele, tá? Então eu vou direto aqui no champ. htdocs não, pessoal, perdão. O caminho que ele pega é esse daqui, ó, se eu quiser configurar. É o amp não, champ, achar aqui o Apache conf httpd.conf. Se eu arrastar ele lá para o meu editor, aqui ó, ele tem a configuração de server root e mais lá para baixo ele tem lá o documento root, que é onde fica as pastas padrões, diretório padrão dele, tá? Dá até para estar criando, mudando o lugar aqui, ou criando virtual host. Aí eu posso estar direcionando por projeto, mas essa não é a ideia, tá? Não é ensinar a parte aqui. Vamos lá. Então, eu aconselho vocês na hora de salvar. Vou lá na pastinha do champ, normal, dentro de htdocs, tá? Aqui dentro eu criei multimídia, que é o nosso projeto. Um arquivinho aqui de exemplo.php. Vou usar só um eixo. Olá mundo. Então olha só, pessoal, a gente abriu o champ, vim aqui, deu um start, ele ficou verdinho. Se eu for lá testar, localhost barra o nome da minha pasta do projeto, que é multimídia, e ele me mostra que só tem um exemplo, ó. Se eu executar, olá mundo. Pronto, não preciso abrir console, não preciso digitar os comandos do PHP e tudo mais, tá? Outro negócio legal do champ é que ele já vem com o MySQL, então se eu quiser trabalhar com o banco de dados, dou start, ficou verdinho. Se eu vier aqui, localhost barra php myadmin, ele já vai abrir um gerenciador web do MySQL. Ele é bastante utilizado pelos servidores, tá, de hospedagem, que ele é gratuito, né, open source, o pessoal tá sempre dando um grau nele aí. E aqui é bem fácil, eu posso estar criando bancos de dados e tudo mais, tá? Um exemplo, ó. Vou criar aqui new banco de dados multimídia. Só que eu dei enter aqui, ele já criou. Se eu quiser criar tabelas dentro dele, também é bem fácil. Eu posso selecionar aqui do lado, venho aqui, quero criar, por exemplo, uma tabela de categorias. Imagina assim, pessoal, o banco de dados ele é um conjunto de tabelas, onde cada tabela terá um conjunto de dados, terá informações dentro delas, terá registros, ok? Então, ó, multimídia é o banco de dados que eu vou usar. Dentro dela eu vou cadastrar, por exemplo, categorias ou alunos, imagine assim. Número de colunas 4, o que seria o número de colunas? Pessoal, vou até voltar, isso aqui é interessante, ó. Imagina que eu vou cadastrar alunos. Aqui é quantos campos essa tabela vai ter. Então, por exemplo, ela vai ter ID, que é o identificador, tá, uma espécie de código. Na hora que for criar eu explico melhor. Nome do aluno, telefone, e-mail, endereço, posso ter idade e várias outras informações. Então, por exemplo, quero pegar 5 dados diferentes, 5 campos, vamos dizer assim, né? Então, ó, ID de identificador, tá? Pode ser código, tem gente que usa ID aluno, aluno ID e por aí vai, fica à vontade. Vou usar só ID. Eu gosto de usar o nome da tabela no plural e os campos no singular, ok? Então, ó, nome, imagina assim, e-mail, algumas formas de contato, telefone,
data de nascimento. Não utilizem espaço, tá? Nem acentos, caracteres especiais. Caractere ou tudo, underline ou tudo junto aí é permitido. Então o ID vai ser do tipo inteiro. Temos aqui os principais tipos: inteiro, que vai de números negativos a positivos. Por exemplo, 1, 2, 3, 5, 10, menos 10. Aqui geralmente a gente usa só positivo, tá? O nome dele vai ser varchar, que é uma mistura, pode ser caracteres, string, inteiro, pode ter vários tipos de texto. E ele tem uma limitação de tamanho, tá? Aqui nós vamos trabalhar com 50, dificilmente o nome de alguém vai passar de 50 caracteres. E-mail varchar, vou trabalhar com 30. Telefone varchar também. Aqui depende, se nós vamos armazenar, por exemplo, parênteses, DDD, parênteses já são 4, então tem que considerar tudo. Aí se for, por exemplo, celular, são 5-4, então já são 4 com 5, 9, com tracinho 10, com 4, 14. Né? Data de nascimento, posso trabalhar aqui do tipo date, não precisa especificar o tamanho, ok? Olha só, pessoal, que é importante, o ID sempre será a chave primária. Isso significa que ele não vai permitir dados repetidos nesse campo, nessa coluna, tá? Então nunca vai ter dois códigos iguais. Vou colocar isso aqui me garante isso. E também será autoincremento. Significa que eu não preciso me preocupar com esse campo. Cada registro que eu fizer, automaticamente ele vai aumentar em 1 e vai registrar sozinho aqui, ok? Se eu clicar em guarda, está feito minha tabelinha, ó. Então eu tenho aqui alunos, dentro dela está vazio. Se eu clicar em estrutura, eu consigo ver os campos que eu tenho, chave primária, tá ok. Aqui é bem simples, tá? Se eu quiser administrar, posso vir aqui em série. Imagina então que eu vou cadastrar Eric, colocar lá o e-mail, telefone, lembrando que tem limite de campos, data de nascimento, posso escolher um aqui, ó. Esse aqui ele armazena assim para o padrão americano, ok? Se eu clicar em executar, o ID eu não preenchi porque ele é autoincremento, como eu expliquei. Então, olha lá, ó, ele executou. Interessante que ele mostra qual é o comando usado para inserir dados. Então, ó, insert into, né, insira dentro de alunos, nome da tabela. Aí eu passo entre parênteses os campos que eu quero, values, que serão, eu vou especificar os valores. Ele passa null, por quê? Porque o ID vai se virar, ele vai ser incluído automaticamente pelo autoincremento. E passo os campos aqui, que são varchar ou string, dentro de aspas simples, ok? Se eu vier voltar aqui em tabela alunos, olha só, agora eu tenho um registro aqui. Se eu precisar editar, pessoal, é só clicar aqui dentro, ó, dou enter, ele já altera. Se eu precisar apagar, posso editar por aqui, ó, tá? Apagar, ele vai excluir a informação, né? Se eu tiver vários registros, eu posso estar vindo aqui em pesquisar, eu pesquiso por determinado nome, por determinado e-mail, tá? Então assim, é bem bacana, bem completinho, facilita bastante esse gerenciador, tá? Ele mostra até aqui, ó, select asterisco from alunos, ele está trazendo todos os alunos aqui embaixo, e assim sucessivamente. Se eu precisar criar mais tabelas, eu clico aqui em new, e assim eu continuo, tá? Antes de eu partir para alguma outra coisa aqui, eu quero mostrar outro gerenciador para vocês. Então, ó, falei para vocês instalarem o Workbench. Ele é bem bacana, dá para trabalhar com modelos, tá? Bancos de dados com estruturas maiores é muito interessante aí por modelos.
ou eu posso diretamente clicar aqui, ó, instância local, ele já vai conectar no meu banco local. Então aqui, ó, ele traz para mim, se eu vier em server status, meu servidor está rodando, está ok, não tem nenhuma conexão nele, traz versão do banco aí tudo certinho. Se eu vier aqui do lado esquerdo, eu tenho as tabelas, ó, no caso multimídia que nós criamos, consigo visualizar a tabela aqui, né? As colunas que ela tem, ó. Se eu quiser ver os dados, botão direito, Select Rows, Limit 1000. No caso, ele vai trazer os primeiros 1000 registros. Olha lá, ó. Tá? Posso inserir uma nova linha. Então, o ID não precisa me preocupar. Então aqui, por exemplo, eu dou um apply, ele já vai montar o comando para mim, ó, tá? Eu pergunto se eu quero confirmar, confirmo, beleza, inseriu. Então eu posso ir colocando vários, depois eu dou apply e ele insere tudo de uma vez, ok? Eu posso trabalhar também, pessoal, da seguinte forma, eu posso vir aqui em cima e falar assim, ó, eu quero que você seleciona todos os campos, asterisco significa todos os campos, então da tabela alunos, onde o ID é 1. Se eu clicar aqui, ó, lá ele vai me trazer esse registro. Se eu eliminar isso aqui, eu estou falando para ele, ó, seleciona tudo de alunos. Ele vai trazer todas as informações, todos os registros de alunos, tá? Eu posso também, pessoal, trabalhar da seguinte forma. Eu venho aqui, quero fazer um insert por aqui, ó. Então, insert dentro de alunos. Vou passar aqui os campos que eu quero usar de alunos, né, que eu vou inserir. Vou até excluir o ID. Ele é gerenciado sozinho, então não tem problema. Tá? Então eu quero inserir dentro desses campos os valores. João jj@gmail.com. Não preciso passar o tanto de pode ser menos, tá, do que o limite, não tem problema. Aí, pessoal, eu seleciono a linha que eu vou executar, senão ele executa o select novamente. Aqui embaixo, olha lá, ó, insert, ok. Se eu selecionar aqui o select e executar, ele vai me trazer todas as informações. Então foi inserido aí essa informação, tá? Mostrei para vocês que eu posso estar selecionando pelo ID, então eu quero que ele me busque só o nome e o e-mail from alunos, onde o ID igual a 2. Se eu executar isso aqui, ó, ele me trouxe só o nome e o e-mail, ok? Posso fazer o seguinte, quero atualizar o João, por o nome completo dele. Vocês viram, ó, que está cadastrado. Eu venho aqui e faço assim, ó, update, né, que atualize em alunos. Qual campo? Eu quero que ele atualiza o campo nome. João Silva. Pessoal, se eu rodar isso daqui, ele vai atualizar todos os campos nomes aqui da tabela alunos. Muito cuidado nessa parte, tá? Eu preciso especificar o código de quem eu quero atualizar, que no caso é o código 3. Se eu executar isso aqui, ó, lembrando que eu tenho que selecionar a query que eu quero executar. Olha lá, ó, executou.
Vou pedir para dar o select aqui novamente. Olha lá, João Silva, tá? Se eu precisar excluir algum campo, pessoal, só dá um delete from alunos onde o ID é igual a 3. Vem aqui. Se eu selecionar todo mundo novamente, olha lá, eu excluí o último usuário, tá? Com isso aqui, então, pessoal, vocês já têm, ó, um select básico para inserir o update e o delete, né, o delete. Tem como fazer isso tudo por aqui. Posso pedir para adicionar, remover, dou apply, revert, posso editar aqui dando 2 cliques quando eu estou adicionando. Aqui também para editar a linha corrente, ó. Posso vir aqui, apagar aqui, dou um apply, ele vai montar o update para mim, dou um apply. Perfeito. Ah, Eric, se eu quiser criar mais tabelas aqui. Pessoal, simples, ó, botão direito na tabela, aqui em Tables, Create Table. Qual que é o nome da tabela? Alunos, vamos cadastrar notas dos alunos. Então, aqui ele vai puxar o esquema padrão de acentuação e tudo mais. Normalmente, quando a gente cria o TF8, nem prestei atenção lá no PHP que ele fez. Em seguida aqui, ó, os campos da coluna. Então, notas eu vou ter ID, tipo int. Aqui é um pouquinho diferente, ó, PK indica que é a chave primária. Not null, que não vai poder ser nulo esse campo, auto incremento. Aqui eu vou cadastrar a nota. Vou utilizar decimal. Quando eu coloco aqui, pessoal, assim, 4,2, significa que eu posso ter até 4 caracteres em nota e 2 deles vão ser após a vírgula. Tá? Então, por exemplo, 8,75, eu estou trabalhando com 3 caracteres. 10,00, estou trabalhando com 4. Na verdade, dificilmente eu vou usar 4, né? Mas normalmente vai ser 3, mas por padrão aí, por segurança, eu coloco 4,2. E not null, também não vai poder ser nulo. E aqui eu preciso ter uma ligação para escolher qual que vai ser o aluno que vai receber essa nota. Então eu preciso ter aqui, ó, aluno ID, que é o ID do aluno, tá? Vai ser inteiro. E aqui tem um macetezinho, pessoal, que funciona assim, ó. Eu preciso pegar esse campo. Eu falei que esse primeiro é um primary key, né? Ele é uma chave primária, ele não aceita dados duplicados. O aluno ID, ele vai ser um foreign key. Olha só, essa opção aqui embaixo, ó. O que isso significa? Que ele é uma chave estrangeira. Ele vai estar ligado a um campo em outra tabela. Ele vai ter um relacionamento. Então vem aqui, ó, foreign keys. Ele pergunta qual que vai ser o nome da minha chave estrangeira. Perdão. Aqui é o nome da minha foreign key que eu estou criando. Tá? Posso fazer assim, ó. Notas, alunos. Qual tabela que eu vou estar referenciando? No caso, eu vou estar referenciando alunos. Aqui, ó, a coluna aluno ID vai ser ligado ao campo ID lá dessa tabela referenciada. Só dá um apply, ele vai fazer o código aqui para mim, ó. Perfeito. Então, pessoal, eu criei a tabela aqui com o botão direito, fiz um campo que é foreign key, precisei vir aqui fazer a ligação, ok? Vou fechar. Ah, Eric, o que isso muda? Pessoal, olha só. Se eu vier em alunos, select asterisco from alunos, minhas informações. Se eu der um select asterisco from notas, não tem nada, ok? Então eu vou inserir, ó, insert into notas. Quais campos? Nota e aluno
ID. Lembrando que o ID autoincrementa, que vai se virar para registrar os valores. Então eu quero registrar que o aluno é Eric. Olha só, pessoal. Se eu não lembrar, eu posso vir aqui, ó. Quem que é o Eric? É o código 1. Então, eu faço assim, que o aluno Eric tirou 8. Pega aqui, ó, nota 8, vírgula. Quem que é o aluno Eric? É o código 1. Então, não escrevo o nome dele, eu faço o relacionamento, eu puxo o código dele aqui dentro. Seleciono aqui, ó, faço inserção. Se eu pedir para pesquisar de notas, olha lá, o Eric tem 8, ok? Posso até fazer mais registros aqui, ó. Em outra ocasião tirou 5 e assim por diante. Se eu pesquisar agora, ó, o Eric tem nota 8 e nota 5, tá? Aqui entra um tipo de select diferente. Eu posso estar fazendo um relacionamento, tá juntando essas duas tabelas para eu apresentar. Então imagina assim, select de notas. Aí eu pego, olha só pessoal, quando eu passo select asterisco notas, eu vou trazer todos os campos da tabela notas. Aí que eu pego e faço assim, ó, join, continuando o meu código. Ou seja, eu estou juntando com alunos, tá? Aí eu pego e falo assim, on, é como se fosse onde alunos.id, estou pegando o ID lá de alunos, é igual a notas.aluno_id. Então, ó, eu estou falando para ele assim, eu quero que você traz todas as informações dessa tabela e junta os alunos usando esse critério. O campo ID lá é igual ao campo aluno ID daqui, ó. Então eu estou juntando essas informações. Se eu executar isso aqui, ó, ele deu um erro. Faltou um from aqui, né? Select asterisco from notas. Se eu executar, talvez ele vai falar que tem campo ambíguo, porque nos dois eu tenho campo ID. Não, ele executou. Então, olha lá, ó. Ele trouxe todos os campos, né, das duas tabelas, ele junta elas. O aluno Eric, ó, nota. Se eu tivesse mais registros para outro aluno, ia trazer também, tá? Se eu quiser filtrar isso aqui, eu posso falar assim, ó. Vou dar uma facilitada, pessoal, ó. Select asterisco from notas, eu dou um espacinho NO, T. Não posso porque é uma palavra reservada. Ele ficou de cor diferente, é uma palavra reservada. Vou usar só N, que nesse caso está liberado. Um espacinho A. Significa que agora eu posso falar assim, ó. A.id, N.alunoid. Eu não preciso mais chamar notas. Se eu chamar N, ele aceita. Ok? Olha lá, ó, mesma coisa. Agora aqui no asterisco eu vou escolher os campos que eu quero na ordem que eu quero. Então, por exemplo, eu quero lá de aluno, A ponto, nome, vírgula. Aqui de nota, eu quero N ponto, nota. Só esses dois campos. Se eu executar, olha lá, ele trouxe nome e nota. Tudo que já está cadastrado dentro de notas. Ok? Pessoal, não se preocupem tanto, porque nossa, na faculdade eu tentei muito aprender isso aqui, era difícil, eu fui aprender mesmo quando eu fui trabalhar com isso, tá? Eu tenho aqui inner join, que é pela direita, left join, pela esquerda, quando tem relacionamento direto, quando não tem, duplica dados, não duplica dados. O próprio Workbench tem 300.000 formas de facilitar isso também, aqui ó, como formas de editor, botões direito e tudo mais, tá? O que eu peço para vocês aprenderem que é básico é a parte de criar a tabela, dou o nome, os campos, o que é uma foreign key para fazer o relacionamento, tá? Comandinhos básicos, select, insert, update e o delete.
tá? O que mais? Guardem pelo menos um exemplo desse para quando precisar, certo? Outra dica que eu posso dar para vocês, olha só, além dessas coisas que nós fizemos, eu posso voltar aqui na casinha do MySQL. Nosso projetinho, eu vou criar um projetinho então para gerenciar notícias de um site. Vai poder cadastrar categorias e notícias dessas categorias. Em vez de eu vir por aqui, criar as tabelas na mão e tudo mais, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui em Models, vou clicar no mais. Vou pedir, aqui no meu banco de dados, vou dar 2 cliques. Vou chamar ele de site. Olha lá, já vem como TF8. Vou clicar em add diagrama, né, 2 vezes. Ele vai me abrir uma tela para desenhar o diagrama do meu banco de dados. Então como vai ser? Ó, eu venho aqui em tabela, ó, esse ícone aqui, colocar uma nova tabela. Vou colocar outra tabelinha aqui, ó, 2. Dou 2 cliques. Nome da minha tabela. Essa vai ser a categorias. Só agora eu vou deixar ele usar o campo dele lá, ó. ID categorias. Não consigo. Prefiro só ID. Isso aqui, quando eu comecei a usar um framework que é PHP, ele pedia para ser assim e acabei gostando e acostumando, tá, pessoal? Tem momentos de relacionamento que isso às vezes dá uns pano pra manga, eu preciso dar apelido pro campo e tudo mais, mas eu costumei usar assim. Quem quiser pode usar a categoria ID, que não tem problema. Ele será o auto-incremento, not null, PK, que é primary key, e vai ter aqui, além disso, um campo chamado descrição. Não tem nenhuma categoria de notícia maior do que isso, não. Not null significa que não poderá ser nulo. Vou para a próxima tabela. Essa será notícias de fato. Não esqueçam de não colocar notícias com acento, tá? ID inteiro, auto-incremento, não nulo. PK. O que mais vai ter aqui? Então vai ter título da notícia. Manchete, vou deixar aqui um varchar tamanho até 100. Vai ter o texto da notícia. Campo do tipo text, porque varchar aqui tem uma limitação, se não me engano, 250 ou alguma coisinha a mais, caracteres, tá? Text é maior, texto de notícias eu vou considerar que é maior que isso. Então não pode ser nulo o nome, nem o texto. Posso trabalhar com data. E eu vou aproveitar e vou ensinar vocês a fazer o upload de imagem. Então aqui, além dessas coisas, vamos trabalhar com uma imagem. Então vou colocar aqui, ó, foto. Tipo varchar, na verdade eu vou guardar o nome da imagem, tá? Para guardar a imagem em si, a foto, aí poderia trabalhar com o campo do tipo blob, mas para web aqui eu prefiro varchar e armazeno o nome dela. Não vai ser obrigatório ter foto, tá? A data eu vou colocar como não podendo ser nulo. Vamos lá. Então tem aqui categorias, notícias. Lembrando, a notícia vai pertencer a uma categoria, ok? Isso significa que tem um relacionamento. Em algum momento eu preciso indicar qual é a categoria de determinada notícia que eu estiver cadastrando. Eu poderia fazer a foreign key, né? Eu venho aqui em notícias, vou lá foreign key, faço o mesmo esqueminha que eu tinha feito. Ou aqui no diagrama tem uma forma mais fácil, ó, eu venho aqui do lado esquerdo, tem os relacionamentos. Como que funciona isso? Vocês têm que olhar assim, pessoal, ó. Uma categoria, ela vai pertencer a uma ou mais notícias. Então, uma para N, tá? Uma notícia, ela vai pertencer somente a uma categoria. Então, pessoal, o relacionamento aqui é bem simples, ó. Uma para N. É sempre assim que eu leio. Então, eu venho aqui, ó, 1 para N. Clico aqui em notícias.
e clico em categorias. Eu clico sempre primeiro no lugar onde o ID vai, tá? É o lado N aqui da minha cardinalidade. Então, categorias ID já entra aqui, ó, campinho. Vou só renomear aqui para seguir o meu padrãozinho lá, singular, né? Não pode ser nulo, tá pronto. Então, feito o diagrama, pessoal, eu venho aqui, ó, Database, Forward Engineer, Next, ele já pede as informações para estar conectando no banco. Ele pergunta se eu quero apagar o banco existente, se ele pula as foreign keys e tudo mais. Não preciso mudar nada aqui. Quais tabelas eu vou estar gerando já, vai estar exportando lá para o meu banco de dados. Vou deixar todas. Ele me mostra o código, tá? Eu posso estar salvando esse arquivo para backup, que é o meu banco de dados, né? É a estrutura do meu banco de dados. Se eu vier em Next novamente, ele deu sucesso ali, nenhum erro. Close. Agora, pessoal, se eu voltar lá na casinha, conectar novamente aqui no meu banco, na verdade eu já tinha uma instância aberta, né? Ó, aqui, ó. Ele abriu outro, eu vou fechar, tá? Fechei aqui, voltei para que já está aberto. Vou voltar aqui para minha primeira telinha. Vou criar um novo aqui, é melhor. Olha só, pessoal, aqui do lado esquerdo, ó, se eu der um botão direito, Refresh All, ele vai mostrar que criou já o nosso banco de dados chamado site. Se eu der 2 cliques, Tables, olha lá, ó, categorias e notícias, com as colunas tudo certinho. Posso estar começando a inserir informações, ó, insert into categorias, dentro do campo descrição. Quais valores vou pôr? Export. Só executar. Agora, se eu pedir para ver categorias, olha lá, está cadastrado, ok? Além disso, pessoal, se eu voltar lá no phpMyAdmin, olha só, localhost /phpMyAdmin, ele tem aqui, ó, multimídia, né, que começamos a fazer aqui e fomos para lá, e tem também o banco de dados site, com notícias e categorias, com uma categoria já cadastrada, ok? Bom, banco de dados é muito mais do que isso, tá? Tem especializações e tudo mais, só para banco de dados. Tá aqui um pouquinho do básico para vocês entenderem o que é um banco de dados, o que é uma tabela, como criar isso, alguns comandos básicos que eu deixei na tela para vocês, tá? Isso aqui vai ser necessário, vou deixar a atividade lá para vocês criarem já o banco de dados de um projetinho que nós vamos fazer em sala. E na próxima aula eu já vou estar entrando com conexão ao banco de dados no PHP, usando PDO e tudo mais, e fazendo esse CRUDzinho básico. CRUD é o cadastro, consulta, que seria a leitura, né? Atualização e exclusão de dados, tá? Aí do inglês, né? Fica CRUD. É isso, pessoal. Até a próxima. Bom descanso.